Meu Deus, e aí, irmã? Graças a Deus. Desculpa pelo atraso, tá? Eu precisei Imagina. atrasar um pouco. Imagina, sem problema. Os imprevistos. Acontece. Nossa, o outro assombrado. Outro. Paz, pastora. Irmã Eliane. Paz. Paz, beija. Hoje eu estou conhecendo a reunião. Você não viu agora que eu estava na mão. Paz, pazinha. Paz. Tudo bem, beija? Tudo bem. Ah, então tá bom. Que bom que a irmã Cris está participando hoje. Amém. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Quantos anos você tem, Beija? Quantos anos que ele tem? Qual a idade dele? Tá bom. Pastor, irmãos. Pai do Senhor, Mungu. Irmã Eliane, Ângela, irmã Cris, irmãozinho Benja, irmã Zilete, todos os irmãos. Glória a Deus, por todos os irmãos. A honra e glória do Senhor Deus. Hoje, com a ministração da palavra pela pastora Elisângela Rocha. Glória a Deus por isso. Mas antes de nós iniciarmos nossa reunião de oração, gostaria de não abrir muito a respeito do que se trata, mas só testemunhar uma grande vitória que Deus nos deu. Eu incluo todos os irmãos, como vitoriosos, porque nós entramos em oração e Deus atendeu no nosso pedido. Tenho pedido aos irmãos acerca da questão dos inquilinos, e a honra de Deus, um desses dos inquilinos, de forma pacífica, resolveu o problema. Não vou entrar em detalhes, mas o que importa realmente é que Deus me abençoou, e abençoa cada um de nós, que eu acredito que os irmãos torcem pela vitória do outro irmão, A gente ora pelo irmão para que o irmão alcance uma vitória, E Deus me concedeu essa vitória, Mas é sempre para engrandecer o santo nome do nosso Deus, Tudo é honra e toda é glória para Ele. Eu já agradeci, E agora estou agradecendo junto com os irmãos essa grande vitória, Glória a Deus. E a outra também não, vai ser outra vitória também. Eu creio em nome do Senhor Jesus, Queria externar essa alegria junto aos irmãos, E a irmã tem notícia, irmã, da audiência lá? A audiência, pelo menos assim, teve uma vitória que ela ficou feliz, estava sem testemunha. Lembra que eu falei que ela ficou sem testemunha? Não resolveu hoje, não resolveu. Mas eu vou poder ser testemunha dela, porque o advogado chegou à conclusão, como eu participei, vou fazer igual você, irmão, não vou entrar em eles, para a gente não... Não precisa. Não resolveu hoje, mas eu vou ser testemunha, e o advogado disse que não tinha percebido o que ela explicou. Eu vou ser uma testemunha forte, porque teve um dia... não vou entrar em detalhes. Testemunha forte, então não resolveu hoje, tá? Para a gente continuar orando. Tá? Amém. Estamos em oração, Glória a Deus. Então, eu quero dizer para o irmão que eu fiquei muito feliz, tá? A respeito do seu inquilino. Fiquei muito feliz. Obrigado. Todos nós ficamos, Hoje a irmã está muda ou está falando?
quê? A paz, irmão. Não, A paz. Irmã, vamos, né, orar nesse Deus maravilhoso que nós temos, né, a qual nós servimos, né, para que Ele abençoe essa reunião, que tudo seja para a honra e glória dele, né. E em seguida a pastora Elisângela tem a palavra, né. Amém. Senhor, neste momento, meu Deus, eu venho te agradecer, Senhor, pela vida dos meus irmãos, por mais este momento com meus irmãos, Senhor, para ouvir a tua palavra, engrandecer o teu nome, Senhor. Fala conosco esta noite. Abençoa, Jesus, a pregadora da tua palavra, pastora Elisângela, da força, da graça, sabedoria, Senhor. Fala conosco, abençoa cada um, Jesus, que vai ouvir a tua palavra hoje. Em nome do teu filho, Jesus, eu te agradeço por estar com meus irmãos mais uma vez aqui, neste momento. Te agradeço pela vida de cada um, Jesus. Fala conosco essa noite, abençoa, Jesus, o nosso louvor, aceita, Jesus, a nossa adoração a ti, Jesus. Em nome do teu filho eu te peço e te agradeço, meu Deus. Amém. Pastora, fica à vontade. Amém. Glória a Deus. Quero louvar, engrandecer o santo nome do Senhor por mais uma oportunidade, né, de poder ministrar a palavra do Senhor, falar do amor do Senhor. Amém. E louvar a Deus pela vitória do irmão Bruno, né, que eu confesso que no último culto que eu estive, que o irmão pediu oração ainda por essa situação, e por um instante meu coração havia se entristecido, porque eu falei para o Senhor, Senhor, esse problema ainda não foi sanado, né? E hoje o irmão já fala que foi sanado, então assim, já me alegro muito, né? Porque como o irmão falou, a vitória de cada um dos nossos irmãos é a nossa vitória, né? Então eu fico feliz pelo irmão e a sua mãezinha ter conseguido já agora virar a página dessa história, né? Agora lutar por outras situações, né? Esta o Senhor já deu vitória. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Amém. Eu iria estar trazendo uma outra palavra hoje, né, que tinha a ver com Apocalipse 16:15, como o irmão havia falado sobre o ladrão, né? Onde a irmã Eliane havia ministrado sobre Atalaia, né? E o irmão, dentro dessa situação, falou isso, só que essa madrugada o Senhor colocou algo no meu coração e eu fiquei a madrugada falando com o Senhor a respeito do livro de Joel. Então, em uma outra situação, a gente ministra essa passagem onde fala do Apocalipse 16:15, fala das festas, né? Parte da história judaica onde fala das festas, a gente ministra uma outra oportunidade. Então, hoje, eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor no livro de Joel, profeta menor, né, para que a gente venha, são somente 3 capítulos, então dá para a gente fazer um estudo bem rapidinho, dá para a gente entender algumas coisas. Eu creio que é bem propícia essa palavra neste momento, né, que nós estamos vivendo, para os irmãos não ficarem muito perdidos, né? Tem o livro de Ezequiel, Daniel, depois de Daniel tem Oséias, depois de Oséias tem Joel. É um livro pequenininho, são somente 3 capítulos, mas de uma grande importância, né? Livro de Joel, profeta menor por quê? Porque é um livro que tem poucos capítulos, comparado o livro de Isaías, de Ezequiel, que são os profetas maiores, onde tem mais capítulos, né? Então é chamado de profeta menor. Joel, esse filho de Petuel, de Judá, cidade de Judá, do Reino do Sul. Amém? Todos encontraram? Faz um joinha aí para mim. Amém. Os irmãos estão me ouvindo bem? Eu estou aqui com fone. Não entendi. Joel quanto? Capítulo? Capítulo 1, versículo 1. Amém.
Bom, o profeta Joel, ele exorta os anciãos e os sacerdotes. Amém? É uma profecia, o livro de Joel é uma profecia que pode ter sido antes do cativeiro da Babilônia ou depois do cativeiro de 70 anos. Os estudiosos não sabem dizer ao certo se é antes ou se é depois, mas eles acreditam que quando Joel veio, depois que eles haviam voltado para a Terra Prometida, que a nação havia sido restaurada, que o culto religioso já era feito no templo, tá? Então, os estudiosos, eles entendem isso. Deus, antes da gente falar sobre um pouco o livro, vamos entender um pouco, né, essa profecia. Que os judeus, Joel se preocupava que os judeus, que eles não temiam a Deus de coração, que eles levavam as suas ofertas ao templo, mas o coração deles não era de Deus, não estava em Deus. E o reino de Judá, naquele tempo, ele estava passando por uma crise financeira muito grande. E essa crise financeira terrível por conta do quê? O capítulo 1, ele fala, os 12 primeiros versículos, eles falam de uma terrível praga de gafanhoto. Essa praga e também, juntamente, uma grande seca, onde já havia se instalado essa seca, e a nação de Israel, os países vizinhos daquela época, já faltava alimentos, recursos, e isso prejudicava o trabalho no templo e também a oferta que o povo trazia, porque o povo levava oferta de cereais, oferta de animais, e por causa da seca e da praga de gafanhotos, estava atrapalhando tudo isso. Joel, o que ele interpreta? Que aquela praga de gafanhoto era como um juízo de Deus. Um juízo de Deus, e a seca também como um juízo de Deus. Porque o povo tinha muita religiosidade naquele tempo, mas os seus corações não estavam em Deus. A religiosidade não significava que eles estavam com a vida deles no altar, que o coração deles estava em Deus, não estava. E Joel bem sabia disso. E Joel, ele interpreta aqueles acontecimentos como um quê? Um prenúncio os ímpios e trazer justiça e juízo e instalar o seu reino. Esses 3 capítulos vão falar claramente isso. Então, Joel, ele é um profeta, né? O Senhor entrega algo para o profeta, que exatamente acontece, também a ver com o futuro, né? Porque o profeta é meio louco, porque muitas das vezes fala coisas que vai acontecer lá na frente, né? E dividir algo com os irmãos, eu orando essa semana, falando, Senhor, minha família, Senhor, o Senhor está próximo a buscar a tua igreja, minha família não está toda convertida, e isso entristeceu um pouco o meu coração, e eu orando ao Senhor, nesta madrugada, né, na madrugada passada, o Senhor me deu uma queimada, assim, de árvores muito grande, onde tinha só aquela brasa que ela ia pegando tudo. Eu olhava da minha janela e aquela brasa ia consumindo tudo, e naquele instante eu comecei a falar para o meu esposo, para o meu filho, eu falei, Lucas, o Senhor está voltando, Senhor, e comecei a falar com o Senhor, e a minha casa não era o meu apartamento, era como se fosse um sobrado, né, de 2 andares, e ali todas as pessoas que estavam na minha casa, eu começava a falar, o Senhor estava voltando, o Senhor está voltando, arrependa-se dos seus pecados. Eu começava a falar isso, e naquele instante eu não conseguia, eu ia falando para os meus familiares no sonho, e ficava faltando uma irmã minha e um sobrinho, que ele está em Portugal. E eu queria chegar até o andar deles, que era o andar de cima, para me pregar para eles.
E naquele instante eu olhava assim que a queimada estava se aproximando da minha janela. E eu falava assim, meu Deus, não vai dar tempo para me avisar, não vai dar tempo. E meu coração estava cheio de temor, cheio de temor. E naquele instante o fogo estacionou, parou naquele instante, eu subi, né, nesse andar de cima, preguei para minha irmã, para o meu irmão, para o meu sobrinho, desci e a queimada continuou. E quando eu acordei com meu coração assim muito temeroso e feliz, porque eu creio que foi um sinal que o Senhor me deu a respeito da oração que eu tinha feito ao Senhor, a respeito da minha família. Então eu entendo que o Senhor tem pressa, né? E nós estamos orando para que o Senhor venha salvar, né, a nossa família e salvar essa humanidade que está perdida, amém? Então Joel, ele via o acontecimento naquele tempo e via também o julgamento da terra lá na frente, né? A visão de Joel não era algo simples. Então Joel ele dizia: escutem, anciãos, sacerdotes, moços, despertem para entender o que está acontecendo. Joel conclamava ao povo que se arrependesse e também anunciava a misericórdia de Deus. Olha o papel do profeta. Joel dizia que Deus ele podia reverter aquela situação e livrar do dia do juízo. Então, o tema central do livro de Joel é o dia do Senhor. Amém? Esse é o tema central do livro de Joel. Então, deu para a gente dar uma base aí no livro de Joel, o que o profeta diz, deu para a gente entender um pouco, né, qual foi a missão desse profeta naquele tempo. Agora, vamos para a gente entender alguma coisa. Vamos lá no capítulo 1, né, do versículo 2 ao 20. O versículo 1 diz assim: a palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. Né? Não se fala muito quem foi Joel, somente que ele foi filho de Petuel, então não sabemos muito sobre ele. Né? Ouve isto, anciãos, e escutai todos os moradores da terra, porventura isto aconteceu em vossos dias e nos dias de vossos pais? Fazeis sobre isso uma narração aos vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que ficou da lagarta, o gafanhoto o comeu, e o que ficou do gafanhoto, a locusta comeu. O que ficou da locusta, o pulgão comeu. Despertai-vos, bêbado, porque é tirado da vossa boca, porque subiu contra a minha terra uma nação poderosa e sem número. Os seus dentes são dentes de leão, e tem queixadas de um leão velho. Fez da minha vide uma assolação e tirou a casca da minha figueira, despiu-a toda e a lançou por terra. Os seus brotinhos se embranqueceram. Lamenta como a virgem que está vestida de saco pelo marido da sua mocidade. Foi cortada a oferta de alimentos e a libação da casa do Senhor. Os sacerdotes, ministros do Senhor, estão entristecidos. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído. O mosto se secou, o azeite acabou. Envergonhai-vos, lavradores, gemei, vinhateiros, sobre o trigo e a cevada, porque a colheita do campo pereceu. A vide se secou, a figueira se murchou, e também a romeira, a palmeira e a macieira, todas as árvores do campo se secaram, e já não há alegria entre os filhos dos homens. Chamada ao arrependimento. Versículo 13. Cingi-vos e lamentai, entrai e passai a noite vestidos de saco, ministros do meu Deus, porque a oferta de mãos, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai os anciãos e todos os moradores da terra,
na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Ai do dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Porventura o mantimento não está cortado de diante de nossos olhos, a alegria e o regozijo da casa de nosso Deus? As sementes apodreceram debaixo dos seus torrões, os ceifeiros foram assolados, os armazéns derrubados, porque se secou o trigo. Como geme um animal, as manadas de gados estão confusas, porque não tem pasto, também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto e a chama destruiu todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo clamam a ti, porque as correntes de águas se secaram e o fogo consumiu os pastos do deserto. Amém? É muito forte, né? Essa passagem até o versículo 20. Glória a Deus. Os irmãos estão me ouvindo? Amém? Joel chama a atenção dos anciãos para o que estava acontecendo naquele momento. No versículo 4, Joel começa a falar e vem uma praga após a outra. Né? Primeiro a lagarta, depois o gafanhoto, depois a locusta, depois o pulgão, uma praga após a outra. No versículo 6 e 7, Joel começa a falar que as pragas acabaram com tudo e os bêbados ficariam sóbrios. Por quê? Porque sem vinho, porque até a videira acabou, então não haveria mais bêbados. E o culto de ofertas também tinha acabado, por conta da seca, eles não levavam mais cereais ao templo como oferta. Dos versículos 10 ao 12, Joel começa a falar da calamidade por conta da seca e da praga, automaticamente viria a fome. Dos versículos 13 ao 15, Joel começa a falar. Ele chama o povo ao arrependimento para clamar a Deus, dizendo que a situação era difícil e eles não estavam percebendo. Quando o sacerdote, um rei, um juiz, estes falhavam, Deus levantava alguém no meio do povo como um profeta, como a voz de Deus. E Joel estava dizendo, vocês têm que clamar a Deus. Isto é, a mão de Deus está contra nós. E Joel conclamava também que o povo se santificasse. Ou seja, o papel de Joel era um papel muito importante, porque era como se o povo estivesse cego, não estivesse vendo, com todos aqueles acontecimentos, com aquelas pragas uma após outra, com a seca que havia na terra, onde não poderia se levar a oferta no templo, onde as pessoas começavam a passar fome, toda aquela situação, e os anciãos e os sacerdotes ainda estavam de olhos vendados. E Joel começava a dizer para o povo, os anciãos, os sacerdotes, e para o povo, precisamos conclamar, precisamos de Deus vindo sobre nós. Isto é o reflexo do dia do Senhor. Amém? Nos versículos 16 ao 18, Joel fala como reflete essa destruição. Vamos ler o 16 ao 18, embora nós já lemos, mas vamos ler aqui, 16 ao 18. Porventura o mantimento não está cortado de diante de nossos olhos? A alegria e o regozijo da casa do nosso Deus? As sementes apodreceram debaixo dos seus torrões, os celeiros foram assolados, os armazéns derrubados, porque se secou o trigo. Como geme um animal, as manadas de gado estão confusas, porque não tem pasto, também os rebanhos de ovelhas estão perecendo. Do versículo 19 ao 20, né, do 16 ao 18, Joel começa a falar como estava refletindo toda aquela destruição. Estava acabando com tudo.
E ainda assim, ninguém estava percebendo, as pessoas não estavam percebendo. Do versículo 19 e 20, o próprio Joel agora clama a Deus. Olha que tremendo. Vamos ler o 19 e o 20. A ti, ó Senhor, clamo, porque o fogo consumiu os pastos do deserto, e a chama destruiu todas as árvores do campo. Também todos os animais do campo clamam a ti, porque as correntes de água se secaram, e o fogo consumiu os pastos do deserto. Joel estava pedindo, conclamando com que o povo clamasse a Deus, a misericórdia do Senhor. Mas ninguém estava entendendo, então o próprio Joel começa a clamar. Ele começa a clamar a Deus, né, diante daquela situação de destruição, onde ele estava vendo que algo terrível estava acontecendo e viria a acontecer também algo pior. Nós podemos tirar muitas lições desse primeiro capítulo, muitas, mas no mínimo 2 lições nós podemos tirar, no mínimo. Né? Muitas das vezes Deus manda, Deus permite seca, uma calamidade para um despertamento. Muitas das vezes. Pessoas que têm posses, né, que têm uma situação bem mais favorecida, por um instante, né, por um gafanhoto, uma lagarta, uma locusta, por um instante ela perde tudo, não tem mais nada. Então, nós podemos entender que tudo que podemos ter sem o Senhor, não temos nada. Não temos nada. Né? Quem tem um emprego pode deixar de ter, quem tem uma situação financeira muito favorável pode deixar de ter a qualquer momento, quem tem uma saúde perfeita a qualquer momento pode deixar de ter, quem está vivo por um instante pode estar morto. Então, uma lição nós já tiramos de tudo isso, né? Sem o arrependimento não vamos chegar em lugar nenhum, muito pelo contrário, né? Vamos para o inferno. E Joel também, uma segunda lição, ele estava preocupado com o culto a Deus, né? Porque as pessoas não teriam recursos para levar suas ofertas a Deus. Então, né? Que uma calamidade, uma situação difícil pode trazer um despertamento e o nosso culto a Deus, né? Como tem sido o culto a Deus do povo de Deus? Como tem sido? Tem sido culto religioso, onde temos os costumes de ir entregar a nossa oferta costumeira, ou é um culto verdadeiro, que tem agradado a Deus? Temos derrubado lágrimas diante do altar do Senhor, aos pés de Jesus, pelos nossos, como a irmã Eliane falou na última reunião que eu participei com os irmãos, aquele que não cuida dos seus, ele é pior que o infiel, ele peca. Então, quando somos chamados para entregar algo ao Senhor, seja uma palavra, uma adoração, seja o que for, será que vamos estar fazendo melhor para o Senhor? Será que vamos dedicar o nosso tempo debruçado nas Escrituras, na palavra do Senhor? Será que vamos dedicar o nosso tempo em adoração ao Senhor, em oração? Será que a nossa vida é uma vida dedicada ao Senhor? Será que tudo que fazemos agrada ao Senhor? Será que se hoje o Senhor vier, será que nós vamos ser arrebatados com Ele? Ou será que se o Senhor nos chamar individualmente, será que vamos para o céu? Ou será que falamos da boca para fora? Será que somos religiosos? Estamos acostumados com esse culto religioso? Ou será que chegamos na igreja e olhamos para o outro e de repente estamos pior do que o outro que nós estamos olhando? Né? Então, assim, 2 lições, no mínimo, já nós podemos tirar deste primeiro capítulo. Né? Então, o primeiro capítulo eu queria encerrar aí, né? Poderíamos até falar muito mais, mas eu gostaria de falar também um pouco mais sobre o 2º e o 3º capítulo. Eu queria saber com o irmão Bruno como é que está aí, se a gente já está nos 40 minutos próximos, se a gente vai para outro link ou não.
Oi, irmã. Oi, pastora. Geralmente, quando sai assim, é que eu vou lá tirar o banner, né, que fica na frente da tela. Aí é um banner que avisa que falta 10 minutos. Aí fui lá para tirar esse banner. Então vamos falar mais um pouquinho, né? O que quer dizer? Nós temos 6 para 7 minutos, mais ou menos, nós temos. Mas eu aviso a pastora. O senhor não avisa? Amém, então. Aviso, tá? Amém. Amém. Fica tranquilo. Amém. Então, no capítulo 2, Joel, ele já havia visto a seca, as pragas, né? E agora ele tem o nome aí como Dia do Senhor, né? Dos versículos 1 ao 10, vamos ler o capítulo 2, dos versículos 1 ao 10. Tocai a trombeta em Sião e clamai em alta voz no meu santo monte. Tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem, já está perto. Dias de trevas e de escuridão, dias de nuvens e densas trevas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual nunca houve desde o tempo antigo, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele, um fogo consome, e atrás dele, uma chama abrasa. A terra, diante dele, é como o jardim do Éden, mas atrás dele, um desolado deserto, sim, nada lhe escapará. A sua aparência é como a de cavalos e como de cavaleiros, assim correm. Como o estrondo de carros irão saltando sobre os cumes dos montes, como o ruído da chama de fogo que consome a pragana, como um povo poderoso posto em ordem para o combate. Diante dele temerão os povos, todos os rostos se tornarão enegrecidos. Como valentes correrão, como homens de guerra subirão os muros, marchará cada um no seu caminho, e não se desviará da sua fileira. Ninguém apertará seu irmão, marchará cada um pelo seu caminho, sobre a mesma espada se arremessarão e não serão feridos. Irão pela cidade, correrão pelos muros, subirão as casas, entrarão pelas janelas como ladrão. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão e as estrelas retirarão o seu esplendor. Joel está falando aí do dia do juízo, que é o dia do Senhor. Visão que Joel tem daquele dia. Então, no capítulo 1, nós vemos que Joel estava falando do acontecimento momentâneo, naquele momento. Agora Joel está falando do futuro. Então você percebe que exatamente o que estava acontecendo naquele momento não é diferente dos dias de hoje, né? A profecia que Joel estava lançando para aquele momento, ele também estava lançando para o fim. E nós estamos vivendo isso, né? Parte dessa profecia nós já estamos vivendo, aguardando o restante dela, né? No versículo 11 diz assim: e o Senhor levantará a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimo grande é o seu arraial, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível. E quem o poderá suportar? É muito forte, né? Joel estava falando o quê? Que essa história ela estava se encaminhando para um fim. E o dia do Senhor viria, né? E os desastres, as catástrofes eram todos prenúncios para o fim. E a humanidade, ela não conseguia resolver nada. Nada poderia resolver, né? Mas Joel estava dizendo que Deus ele viria para colocar a casa em ordem. Ou seja, a maneira que estava não ficaria. Deus viria para colocar a casa em ordem. E se nós observarmos o final do versículo 11, ele diz assim: e quem o poderá suportar, né?
quem poderá suportar o dia do Senhor? Quando o Senhor virá, quem poderá suportar? Isso é muito forte. Amém? É muito forte. Eu estava lendo essa passagem nessa madrugada e eu falei, Senhor, quanto tempo lá atrás o Senhor está falando conosco, né? O Senhor falou comigo nessa madrugada, o Senhor está falando conosco nesta noite de hoje. Irmão, eu acho que o link está encerrando aí, né? 1 minuto? Então vamos para o próximo link? Aí eu já dou continuidade nos versículos. Bem, aí a pastora continua, tá? No próximo, né? Isso. Amém, amém. Até o próximo, irmãos. Pastor, eu acredito que a irmã Eliane não deve retornar, não, porque ela tem um outro compromisso, né? Ela faz 20 horas. Ela não comentou nada comigo, não, mas acredito que seja isso. Ela tem compromisso com uma reunião com a família dela, né? O irmão dela, que é pastor, parece, algo assim. É por isso que nossas reuniões geralmente é 1 hora que nós fazemos. Mas ela não comentou nada, não, mas eu suponho que foi isso. Tá certo, então a gente continua, né? Boa, né? Amém, então. Amém. Então, continuando aqui, a gente leu o versículo 11, né? Onde, no final do versículo 11, Joel diz, né? Quem o poderá suportar, né? O dia do Senhor. Então, vamos ler os versículos 12 ao 17, amém? Aonde Deus fala através do profeta para se arrepender, chorar e consagrar. Vamos lá, do 12 ao 17, do capítulo 2. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, fazei isto com jejuns, com choro e com pranto, e rasgai o vosso coração, não as vossas vestes, convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal. Quem sabe, se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção, em oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam. Saia o noivo do seu quarto e a noiva do seu leito conjugal. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa a teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao desprezo, para que as nações zombem dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Então, Pastora, veja que... Oi. Te interromper só um instantinho. Eu pedi perdão à irmã Eliane, que achei que a irmã geralmente tem aquele...
né, com a tua família. Aí eu achei que a irmã não fosse entrar. Eu peço perdão à irmã, tá? Agora Vamos que eu fui ver ler lá. de novo? Então, vamos ler de novo? Para a irmã entender. Hoje não tem reunião, não. Ah, se desculpa, perdão, tá? Eu pensei que a irmã tinha mesmo. Tá? Então Mas vamos quando for ler de novo. assim, a irmã me avisa antes, tá? Que a irmã quer entrar, tá bom? Porque como a irmã não tinha entrado naquele momento junto... Tá. Então eu peço desculpas, tá? É só na segunda e na terça sair mais cedo. Hoje não. Tá bom, mas eu aviso. Tá bom, fica na paz. Eu vou ler de novo aqui para a irmã Eliane não perder o fio da meada, né? Para a gente continuar. Então, assim, anteriormente eu estava lendo o versículo 11, onde diz no final, quem o pode suportar, né? O dia do Senhor. Então, nós vamos ler agora no capítulo 2 de Joel, dos versículos 12 ao 17, nós vamos ler novamente, onde Deus fala através do profeta para que haja arrependimento, choro e consagração. Amém? Vamos ler. Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor, versículo 12, né? Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, fazei isso com jejuns, com choro e com pranto. E rasgai o vosso coração, não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade e se arrepende do mal. Quem sabe se não se voltará e se arrependerá, e deixará após si uma bênção em oferta de alimentos e libação para o Senhor vosso Deus? Tocai a trombeta em Sião, santificai um jejum, convocai uma assembleia solene, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai as crianças e os que mamam, saia o noivo do seu quarto e a noiva do seu leito conjugal. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam, poupa a teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao desprezo, para que as nações zombem dele, porque diriam entre os povos, onde está o seu Deus? Então, Deus, ele fala através do profeta Joel, para que houvesse arrependimento, choro e consagração. Deus, ele dá essa ordem ao profeta. Agora, do versículo 18, né, ao 32, nós não vamos ler todos esses versículos, mas Deus, ele faz promessas para o povo, para o seu povo, né? Ele faz promessas se houver o arrependimento, se o povo conclamar, né, se os sacerdotes anciãos conclamar o povo a orar, a jejuar, a se santificar diante de Deus, se houver o verdadeiro arrependimento, dos versículos 18 ao versículo 32, Deus começa a fazer promessas. Olha o que Deus fala: enviarei o trigo, não temas, ó terra, não temas, ó animais, regozijai-vos, alegrai-vos, as eiras se encherão, restituo-vos-ei os anos que o gafanhoto, a lacusta comeu, comereis abundantemente, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Se nós lemos todos esses versículos, o Senhor começa a fazer promessas em cima de promessas, se houver o arrependimento. Então, nós servimos um Deus tão maravilhoso, tão poderoso, tão majestoso, que quando há arrependimento, também há promessas. Né, há bênçãos que o Senhor promete derramar sobre o povo dele. E no versículo, bênção que cada um de nós, que todo povo pode ter do Senhor. Vamos ler o versículo 32. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Então, a promessa
maravilhosa, a maior e melhor promessa que o povo poderia ter e que nós podemos ter, é a promessa de salvação, né? Porque Deus, ele quer uma conversão verdadeira e completa do seu povo. Então, a maior promessa que o Senhor ele entregou para aquele povo, e ele entrega hoje também para o seu povo, é a de salvação, né? Ele promete que o trigo não vai faltar, ele promete, ele diz a terra, a própria terra, porque a terra há de produzir. Ele diz, não temas, ó terra, né? Ele diz, não temas, ó animais, né? Porque os animais estavam sem pasto. Ele diz, regozijai-vos, alegrai-vos, as eiras se encherão, restituo-vos-ei os anos que os gafanhotos, a lacusta comeu. Olha que maravilha. Ele diz, comereis abundantemente, ou seja, não vai faltar, não vai ser mirrado, não vai ser pouco, né? Comereis abundantemente e derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Olha que maravilha, né? O Espírito de Deus sendo derramado sobre toda a carne. Irmãos, nós podemos ter tudo, né, em nossas vidas, nós podemos viver bem, ter casa boa, ter carros bons, podemos ter um casamento abençoado, uma família abençoada, nós podemos ter tudo de maravilhoso, se não tivermos a presença do Espírito Santo e a nossa salvação, não temos nada. Não temos nada, e o Senhor faz promessas em cima de promessas, e maior delas foi a promessa de salvação. Então, o capítulo 2, ele se encerra com isso, né? O Senhor pedindo a Joel que conclamasse consagração, jejum, choro diante do altar pelo povo, e com esse conclamando o arrependimento, e verdadeiramente o povo se arrependendo, tudo que estava de errado, tudo que estava faltando, o Senhor estava fazendo promessa que haveria restituição, haveria tudo de melhor para o seu povo, né, diante do arrependimento. Então, o capítulo 2, a gente encerra dessa maneira. É um estudo rapidinho, irmãos, para nós entendermos. Nós vamos entender aqui o livro de Joel, né? Os 3 capítulos do livro de Joel. E é um livro maravilhoso, que o Senhor colocou no meu coração. Fazia um tempo que eu não havia lido esse livro, e eu fiquei maravilhada quando eu comecei a ler, porque o Senhor, ele é tão maravilhoso, né? O que o Senhor falou lá atrás, o Senhor está falando conosco essa noite. E eu fico feliz com Deus quando Deus se revela. Amém? Capítulo 3 fala sobre o julgamento das nações, né? Joel, ele começa a falar agora do juízo final, né? Os inimigos, começa a falar que os inimigos de Israel, aqueles que maltrataram Israel, eles seriam castigados. Ou seja, muitas das vezes os servos verdadeiros, fiéis do Senhor, têm passado perseguição, né, tantos maus tratos, mas Joel, ele fala aqui que os inimigos do povo de Deus, eles seriam castigados por isso. Então, o Senhor diz na palavra do Senhor, não me lembro agora qual é o versículo, o irmão Bruno pode me ajudar aí, que ele fala que a vingança ela é do Senhor, né? A vingança ela é do Senhor, a justiça ela é do Senhor, ela é do Senhor, né? Esses 2 meses, quase 3 meses, eu acredito que já 3 meses, né? Cultuando junto com os irmãos, nós temos visto aí, orado todos os dias, né, irmão Bruno? Irmão Bruno falando da perseguição dos seus vizinhos. Então, assim, a justiça ela é do Senhor, né? Ela é do Senhor. Nós temos que fazer o quê? Orar pelos nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem, orar por aqueles que nos caluniam, orar por aqueles que se levantam contra nós, que o Senhor, a vingança, a justiça, o juízo, ela é do Senhor, né? Nada nós podemos fazer, amém? Então, no capítulo 3, vamos ler aqui um pouquinho o capítulo 3, versículo 1, diz assim: porque eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá
todo cativeiro ele vai tirar. E de Jerusalém congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Jeosafá. Ali, com elas, entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. E lançaram sortes sobre o meu povo e deram um menino por uma meretriz e venderam uma menina por vinho para beberem. E também que tendes vós comigo, Tiro e Sidom, e todas as regiões Filistia. É tal pago que vós me dais? Pois se me pagais assim, bem depressa vos farei tornar a vossa praga sobre a vossa cabeça. Visto como levastes a minha prata e o meu ouro, e as minhas coisas desejáveis e formosas pusestes nos vossos templos, e vendeste os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para os apartar para longe dos seus limites. Eis que eu os levantarei do lugar para onde os vendestes, e farei tornar a vossa paga sobre a vossa própria cabeça. E venderei vossos filhos e vossas filhas na mão dos filhos de Judá, que os venderão aos sabeus, a um povo distante, porque o Senhor o disse. Amém. Vamos abrir aí a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 25. Pode falar, irmão. Salmo 89, 14. Pode ler. Posso ler? Pode Justiça, ler. Justiça e direito são o fundamento do seu trono. Né? Ou tem outra versão que fala também... Justiça e juízo são a base do seu trono. Amém, pastora? Que a pastora pediu para que eu procurasse. Amém. Amém. O juízo, ele vem do Senhor. A vingança é do Senhor. Amém. É o seu trono. Mateus, amém. Amém. Mateus, capítulo 25, versículos 31 ao 34, diz assim: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os seus santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança desde a fundação do mundo. Amém? Então, Mateus 25, versículo 31 ao 34, fala sobre o juízo final. Vamos ler aí no capítulo 3 de Joel, capítulo 3, os versículos 16 e 17, que fala que o Senhor, ele é o abrigo dos seus. Amém? Versículos 16 e 17. E o Senhor bramará de Sião e de Jerusalém, fará ouvir a sua voz. Os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. Versículo 17. E vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião. O meu santo monte, Jerusalém, será santa, e estranhos não passarão mais por ela. O Senhor, ele é o abrigo dos seus. Amém? No capítulo 3, ainda, do versículo 18 ao 21,
descreve o estado eterno. Vamos ler aí dos versículos 18 ao 21. E há de ser que, naquele dia, os montes destilarão mosto, os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de água, e sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. O Egito se fará uma assolação, e Edom se fará um deserto assolado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramarão sangue inocente, mas Judá será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. E purificarei o sangue dos que eu não tinha purificado, porque o Senhor habitará em Sião. Amém? Esses versículos, eles descrevem o estado eterno até o fim, por toda a eternidade. Vamos abrir agora a palavra do Senhor no livro de Apocalipse, vamos encerrar. Amém? Apocalipse capítulo 21. Apocalipse 21, vamos ler dos versículos ao 7. E vi, todos encontraram? Amém. Amém. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade, a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão seu povo. E o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-lhe: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas, eu serei seu Deus e ele será seu filho. Amém? Deus quer um povo de coração convertido, humilde e que teme diante dele. Amém? Para que venha herdar o reino dos céus. Amém? Eu achei que não ia dar tempo, mas vai dar tempo. Deixa eu procurar aqui, que eu tenho anotado aqui, sobre Apocalipse 16, 15. Deixa eu só ver aqui. Achei aqui. Que eu havia
falado, o irmão Bruno me perguntou na semana passada, nessa semana, né, no último culto. Bom, primeiro encerrando aqui o livro de Joel, né? Joel, ele foi um profeta levantado por Deus, onde nada se sabe de Joel, né? Nada se sabe. Somente que ele foi filho de Betuel, ele era de Judá, e que ele exortava os anciãos e os sacerdotes, conclamava o povo ao arrependimento, né? Para se consagrar com jejum, com choro, com pranto, para que todos viessem se arrepender, para que o Senhor viesse reverter toda aquela situação a qual eles estavam vivendo, de pragas, de seca, onde o povo estava sofrendo e as ofertas não estavam sendo entregues no templo por conta de toda aquela situação que estava acontecendo naquele momento. E as promessas de Deus, né, no capítulo 2, as promessas que Deus faz ao povo mediante o arrependimento. Ou seja, o Senhor dizendo que quando há arrependimento, o Senhor reverte sentença. Né? Eu me lembro agora do rei Ezequias, o Senhor levanta o profeta Isaías para ir até o rei Ezequias, dizendo: você vai morrer, coloca a tua casa em ordem que você vai morrer. Ezequias vira o rosto para a parede, Isaías 38, se não estou enganada, vira o rosto para a parede, começa a chorar e fala ao Senhor, Senhor, e ora ao Senhor. Diz: Senhor, tenho andado, né, diante do Senhor, fazendo tudo que é reto diante do Senhor, porque a Bíblia diz que o profeta, o rei Ezequias, ele foi o maior rei de Israel, que fez tudo correto, né? Maior até que o próprio Davi. E o Senhor pega o profeta Isaías, pede para que ele retorne lá e disse que a sentença dele estava sendo revertida, e que ele teria mais 15 anos de vida, anos com abundância de saúde, suas chagas foram curadas, né? O profeta pede para colocar-se um emplaço lá sobre as suas chagas, e ele foi curado, ele teve 15 anos de abundância de vida naqueles 15 anos. Então o Senhor reverte a sentença. Então o profeta Joel estava dizendo isso, que quando há um verdadeiro arrependimento, a sentença revertida, né? E o próprio Deus estava pedindo para que o povo clamasse, para que o povo chorasse, para que o povo se consagrasse, para que o povo se colocasse diante do Senhor, se arrependendo, né? Para que os sacerdotes, os ministros do altar, eles clamassem a misericórdia do Senhor pelo povo. Então, mediante todos esses acontecimentos, o profeta Joel começa a dizer ali que o Senhor estaria guardando todo aquele povo, né, no capítulo 3, que os inimigos daquele povo, eles seriam castigados, e que haveria um novo céu, uma nova terra, né, haveria um novo tempo para todo aquele sofrimento, que tudo isso ia passar, que não ia ser para sempre. E Apocalipse deixa isso bem claro, né? No capítulo 21, dos versículos 1 ao 7, deixa isso bem claro, que nós teremos um novo céu e uma nova terra, né? E um novo templo. O irmão Bruno estava falando no culto anterior, de terça-feira, quando a irmã Eliane estava falando sobre o atalaia, né? O irmão Bruno falou sobre o ladrão, né? Apocalipse 16:15. Vamos abrir aqui rapidamente Apocalipse 16:15, que acho que dá tempo ainda, né? O que diz Apocalipse 16:15. Apocalipse 16:15, amém? Diz assim: eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Amém? Eu quero ler aqui para os irmãos o que a história judaica diz,
diante deste versículo, né? Porque o Senhor, ele fala numa linguagem que o seu povo entenda, que era ali os judeus, uma linguagem que era, não é, né? Que os judeus entendessem o que o Senhor estava falando. Então, Apocalipse, capítulo 16, versículo 5, quando ele fala isso, que vem como um ladrão, que bem-aventurado aquele que vigia, que guarda suas roupas, para que não ande nu e não veja as suas vergonhas. O que significa isso? Veja bem. A história judaica diz que o fogo do altar, ele queimava constantemente, por centenas de anos, e o altar, ele nunca podia se apagar, né? Me parece que é o Senhor dizendo que os sacerdotes, os ministros, eles têm que manter o fogo aceso, eles têm que manter uma palavra que fortalece, eles têm que manter uma direção do coração do Senhor, o Espírito Santo ali para fortalecer a vida do povo, daqueles que estão ouvindo a palavra do Senhor. Então, o altar, ele nunca poderia se apagar. E alguém, ele era encarregado, né, à noite, para se certificar que o fogo estivesse aceso, que o fogo não se apagaria esse fogo. E essa pessoa era quem? O sacerdote. A função do sacerdote era que o fogo no altar tinha sempre estar aceso, não poderia se apagar. E quando esse sacerdote ele se cansasse e ele viesse a cair no sono, o capitão da guarda, que era chamado de ladrão da noite, então o ladrão da noite e o capitão da guarda, quando Apocalipse 16, 15 diz, eis que veio como um ladrão, é esse ladrão da noite. Quando o irmão Bruno falou, eu me lembrei dessa história, né? Eu já havia ministrado essa passagem. Então, o capitão da guarda, ele era chamado de ladrão da noite, e ele tem uma função. O trabalho desse capitão era fazer rondas de proteção. Essas rondas, aonde ele carregava uma tocha, né? Essa tocha tinha uma luz, ela ficava acesa, e esse aceso era um fogo, obviamente. E quando ele chegava até o sacerdote, olha só a função do capitão da guarda, que era o ladrão da noite. Quando ele chegava até o sacerdote que estivesse dormindo, caso o sacerdote estivesse dormindo, e que supostamente ele deveria estar guardando o altar, mantendo ele aceso, né, o fogo aceso, o capitão da guarda, ou o ladrão da noite, como era chamado, com a sua tocha, ele incendiava o vestido do sacerdote, aquelas vestes do sacerdote, né? Ele incendiava a veste do sacerdote com o fogo da tocha e o acordava. Mas esse sacerdote, como que ele acordava? Tirando as suas vestes, porque ele estava pegando fogo. Então ele tirava as suas vestes e era pego nu, porque não estava preparado, vigiando. Por isso, Apocalipse 16, 15, onde diz, eis que venho como um ladrão, bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas roupas, para que não ande nu e não se vejam a sua vergonha. É muito forte. Então, Deus fala com o seu povo, em sua língua, em sua cultura, para que o povo a gente conheça estudar, né, para muita gente entender muitas passagens que tem na Bíblia, que nós pensamos o quê? Ah, é um ladrão, né? Ele vem no momento que nós não estamos esperando, né? Tem uma passagem que fala que se o dono da casa, né, o sacerdote da casa, se ele soubesse que o ladrão viria, ele não vigiaria? Ele deixaria a sua janela aberta, a sua porta aberta? Ele vigiaria, para não ser pego de surpresa, né? Mas essa passagem de Apocalipse 16, 15, mediante a história judaica, diz isso, que aquele que for pego
dormindo com a sua função de manter, né, a chama acesa, o pavio que fumega, ele não pode deixar de fumegar, né? O ministro da palavra do Senhor, ele não pode não ter uma palavra, porque me parece muito simples você abrir a Bíblia e ter muitas palavras, mas ter uma palavra que venha do coração do Senhor, uma direção do Senhor para as almas que estão sedentas, né? Ou um levita no momento oportuno, ou a qualquer momento, em tempo e fora de tempo, né? O supermercado, ele entra eu estou falando aqui de talentos, mas todos nós podemos fazer isso, né? Nós podemos adorar o Senhor de uma maneira que para nós é horrível, que não é o nosso chamado, né? Talvez o nosso talento, mas não importa, a adoração ela independe de voz, de qualquer coisa. Então, assim, o que o Senhor nos diz para que estejamos como Eclesiastes, se não me engano, Eclesiastes 9:8, né? Deixa eu ver aqui, Eclesiastes 9:8. 9:8, exatamente. Diz assim: em todo tempo, sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Amém? É o Senhor nos orientando. Estamos passando dias difíceis, mas o Senhor, eu creio que essa noite, Ele está levantando Joéus para anunciar que ele pode estar deve estar, no meu ponto de vista, está, né? Ele está despertando o seu povo, né? Trazendo como que eu posso dizer, está mexendo com a estrutura da humanidade para mostrar que Ele é Deus, que Ele tem o controle de tudo, que Ele pode permitir a praga, Ele pode permitir a seca, Ele pode permitir tudo, caso Ele queira, mas Ele também pode fazer cessar. E através do arrependimento verdadeiro, Ele pode perdoar, e Ele faz promessas que com verdadeiro arrependimento comeremos o melhor desta terra. E Ele também faz promessas de um novo céu, uma nova terra, né? E que, como a irmã Eliane disse no culto de terça-feira, né, que somos atalaias. Amém? Pode falar, irmão Bruno. Pastora, vamos jogar um outro link, tá? Então, finalzinho já, amém? Amém. Vamos para o próximo link. Amém. Aham. Quer dizer que alguém comeu a linguiça antes do culto, né? E nem deixou pra gente. Comeu tudo sozinho, né? Pode continuar, pastora. Então, só para a gente encerrar, Deus, Ele quer um povo de coração convertido,
humilde e pastor, que teme. Ele não está ouvindo, não. Está ouvindo, irmão? Está ouvindo? Está ouvindo? Amém, eu estou ouvindo. Amém. O Bruno está ouvindo? Oi? Está ouvindo? Estranho. Irmã Eliane, fala, irmã. Eu estou ouvindo. Estou ouvindo. É estranho, eu não estou ouvindo. Ah, não? Mas o som está saindo no computador. Eu tô ouvindo também, irmão Bruno. A pastora. O som está saindo no computador e eu não estou ouvindo aqui. Interessante. Deixa eu tirar o fone. Eu vou sair. Não, olha só, o problema é comigo, não é com os irmãos, não. O problema é comigo. Eu vou sair e vou entrar de novo para ver se resolve o problema. Ok? Ok. Vocês estão me ouvindo? Estão, né? Me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Então, tá bom. Oi. Estão me ouvindo? Oi. Agora sim. sim. Não estou ouvindo? Amém. Agora estou ouvindo. Amém. Glória a Deus. Então, Deus, Ele, só para a gente encerrar, Ele quer um povo de coração convertido, humilde e que teme diante dEle, né? E que o Espírito Santo de Deus, Ele nos encha e que nós venhamos anunciar que o dia do Senhor, Ele vem e quem poderá subsistir neste dia, né? E que Deus venha ter misericórdia de nós. Amém, irmãos? Vou encerrar minha fala aqui em nome de Jesus. Amém, irmã. Obrigado, pastora. Uma mensagem poderosa, mensagem realmente edificante, né? Deu passagens ali que me chamou bastante atenção, né? Que tem um versículo que diz que não devemos rasgar a vestes, né? Está em Joel. Me ajuda aí, pastora. Joel. Deixa eu ver aqui, peraí, irmão. Deixa eu ver qual versículo aqui. Quem achar primeiro? Uhum. É muito forte essa passagem. Uhum. É sobre rasgar as vestes? Oi, irmão. Sim, que ele fala que devemos rasgar o coração, Joel, não as vestes, né? Acho que é Joel 2:13. Isso mesmo. E rasgai o vosso coração, não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, grande em benignidade, e se arrepende do mal. É que antigamente os judeus eles tinham o hábito, né, quando eles ficavam em situação assim de arrependimento, eles tinham o hábito de rasgar de ponta, né, de ponta cabeça as vestes, né? Já acho meio simbólico eles faziam isso. Mas acredito eu que aqui Deus fala que
esse ato aí talvez seja somente simbólico, mas não é sincero, né? A palavra diz: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Quer dizer, o arrependimento tem que ser sincero e não algo que eles faziam. Os judeus faziam assim, para todo mundo ver, né? Eles rasgavam as suas vestes, né, com um simbolismo de indignação de um erro, né? Eles tinham o hábito de fazer isso, né? Mas fazia assim, mostrando para as pessoas, né, que estava indignado, algo assim, entendeu? A pastora, né, que entende muito sobre isso, né, sabe bem, né? Então, tem até uma passagem, né, irmão, do fariseu, né, e do publicano, onde o fariseu, ele diz em alta voz, né, Senhor, eu dou dízimos, eu jejuo, eu faço isso, eu faço aquilo outro, eu não sou igual a este outro aí, né, e tudo, e o outro, e o publicano fala, Senhor, miserável eu sou, né, eu sou um miserável. Então, assim, enquanto um gritava em alta voz o que ele era, né, o outro rasgava o coração dizendo para o Senhor que ele é miserável, né, que ele precisava da misericórdia do Senhor. E é isso que o Senhor, ele nos diz, né, de arrependimento sincero, verdadeiro, né, aonde ele consiga sentir a verdade do coração da pessoa, né, não só por palavras, né, mas a verdade que sai do coração que só ele conhece, né? Acho que a pastora filosofou bem onde eu quero chegar, né? Não é por palavras, mas é por ação, por atitude, né? Verdade. Não é rasgando a veste para todo mundo ver, né? Mostrando que não me arrependi, não, ele quer ver ali realmente uma sinceridade, né? De mudança de atitude, né, da pessoa, né? Então, isso aí me chamou bastante atenção, esse versículo. Aliás, toda a palavra, né, obviamente. Mas isso me chamou bastante atenção, né? Os demais irmãos querem comentar? Fica à vontade, tá? Irmã Eliane, a irmã Cristiane. Me chamou bastante atenção também a parte do arrependimento. Eu também me toquei muito com essa parte aí, porque a irmã falou, né, o povo estava precisando, assim, de momento, assim, ficou até lembrando da situação do nosso país, não sei se a irmã pensou nisso quando decidiu, né, pregar essa palavra, ou, se pensou ou não, mas eu lembrei da situação do nosso país. Eu acho que está faltando arrependimento aqui, sim, no nosso país, tanto de um grupo quanto de outro, está faltando arrependimento, e eu acho que quando se houver um verdadeiro arrependimento, o Senhor, aí, essa promessa aí, igual a irmã chegou a citar, né, em Joel, porque o Senhor, ele é maravilhoso, e ele espera isso, e houveram várias coisas para esse país a respeito de arrependimento, mas eu entendo que o povo não arrependeu, seria a igreja, de uma parte da igreja precisa mesmo se arrepender, não é só o povo mundano, não, o povo do mundo, claro que precisa se arrepender, claro, se converter, mas a igreja também tem detalhes na igreja que a igreja precisa se arrepender e se converter, que aí o Senhor vai abençoar. Eu acho que não está havendo paz no nosso país porque está faltando arrependimento, está faltando reconhecer a igreja, parte da igreja reconhecer coisas, porque existe mesmo, igual aquele vídeo mesmo que o irmão colocou, que eu já até comentei outro dia, a igreja de Filadélfia e Laodiceia, ele comentou a respeito disso, né? A Laodiceia é uma igreja mais mundana e tal. Então, assim, está faltando isso, tá faltando, eu penso assim, que está faltando a igreja se converter naquilo que precisa, viver o verdadeiro evangelho. Então, está faltando esse verdadeiro evangelho. Então, aí nós chegaremos em tudo isso. E uma outra parte que a irmã falou, que eu acho maravilhosa, é no Apocalipse 21, né?
Ele enxuga seus olhos, toda lágrima, chegaremos nisso aí, nessa vida maravilhosa que Deus promete para a igreja. Então, é isso, a igreja tem que se converter para chegar nisso aí, chegar na verdadeira igreja de Cristo, que é essa que vai ser arrebatada, porque todos nós, se não no arrebatamento ou individual, como a irmã falou, vamos perder essa grande oportunidade. Todos nós, todos aqueles que têm a salvação, também como a irmã citou, o principal é a alma. Você pode ter casa maravilhosa, carro, seja o que for que você tiver nesse mundo, o principal é a alma, porque a vida eterna, né? Para ter a vida eterna, as coisas dessa terra são passageiras. Então, para ter essa vida eterna, está faltando sim, está faltando... E cada um de nós, tanto individual quanto a igreja. É lógico que a salvação é individual, mas é isso. Arrependimento. Tá? Essa é a minha mensagem. Irmã Cris, quer falar, comentar? Não, né? Então tá. Então, irmãos, vamos a pastora Elisângela quer comentar. Pode falar à vontade. E assim, e algo interessante que eu entendi muito bem, claramente, Deus dizendo que Joel, ele não era uma pessoa conhecida, né? A Bíblia não fala que ele era filho de sacerdote, da linhagem dele, não fala nada. Então, assim, ele era provavelmente uma pessoa comum que estava ali e Deus levantou para anunciar que aqueles que deveriam se arrepender, que se arrependessem, que conclamasse, né, jejum, oração, que chorasse diante do Senhor. Então, isso me deixa claro que o Senhor, ele pode usar qualquer um de nós, para ser um profeta aonde ele quiser, para trazer uma direção de Deus, né, independente se é um ministro, se é o que for, né, ele pode usar, ele pode pegar uma pessoa comum, né, que ninguém nunca ouviu falar, para trazer uma direção, para ser a voz de Deus dentro daquele lugar, né, como a irmã falou sobre, digamos, a nossa nação em questão de política, mas também a igreja, principalmente a igreja, porque toda mudança tem que ser primeiro com a igreja, porque é a igreja que clama. Como que um ímpio, uma pessoa lá no mundo, ele vai clamar, né? Ele vai estar lá, ele vai se colocar diante de Deus e clamar misericórdia. A igreja, esse é um papel da igreja, né? Ele pode até clamar, ele pode até, né, orar, falar com Deus, mas esse é um papel da igreja. Joel estava trazendo uma direção de Deus para a igreja, que era o papel da igreja clamar, né? O povo de Judá ali, o povo de Deus. Então esse é um papel que cabe a qualquer um de nós, né? Ser canal de bênção aonde nós estivermos, na igreja que estivermos e aonde estivermos, um arrependimento verdadeiro, porque muitas das vezes quando falamos, e qualquer pessoa comum que conversamos, que não seja um cristão, né, mas olha, isso já é um prenúncio de um juízo de Deus, tudo que tem acontecido, todos esses acontecimentos, e as pessoas já ficam meio assim, né, realmente, Deus, né, deve ter alguma coisa com isso. Então esse é o momento de, né, entrar e trazer essa direção de Deus para essas pessoas, porque muitas vezes, como já foi pregado em outra situação que nós trouxemos estudos sobre o evangelismo, que tem o evangelismo pessoal, né, que é o boca a boca, que você fala diretamente com uma pessoa, mas, diante de um altar, né, ou diante de uma reunião, onde vai outras pessoas também. Então, assim, é momento de dizer que o Senhor, ele tem pedido, ele tem orientado que é com choro, é com jejuns, é com consagração, é clamando, né? E ele trazendo essa direção para as outras pessoas, que é somente assim, com arrependimento, se arrepender dos seus pecados e clamar ao Senhor, para que a misericórdia do Senhor venha
alcançar, né? Porque se nós achamos que está difícil, melhor não tem como ficar. Então, é só o clamor chegando diante dos ouvidos do Senhor, das narinas do Senhor, né? Para que o Senhor possa receber com essência suave, né? E Ele realmente receber e reverter toda essa situação que nós estamos passando nesse momento. Amém? Obrigado, pastora. Vamos agora entrar em oração, né, irmãos, irmãs? Eu vou dar uma olhada ali na... Bom, já se passaram 20 minutos. O que os irmãos acham? Duas irmãs que oram, pode ser? Pode ser? A irmã Eliane, que se não minha mãe briga comigo, e mais uma irmã, pode ser? Aí, ou pode ser Posso falar uma coisa rápida? Posso falar uma coisa? Sim. Posso? Sim, pode. Não deu tempo ainda de assistir o vídeo de ontem, assisti só um pedacinho do pastor Aragão, mas eu vou assistir. Mas eu tenho que agradecer a irmã Zilete, porque coincidiu que eu entrei justamente na parte da oração e eu estava esquecendo de orar para mim. A irmã Zilete lembrou. Então, eu agradeço muito a irmã Zilete. Aliás, me perdoe, irmã Eliane, que ontem, né, quero pedir perdão à irmã, que ontem eu esqueci de olhar o grupo de oração. E lá tinha mas os irmãos lá do grupo, inclusive a pastora Elisângela, orou pelo pedido da audiência, né? Eu observei que a pastora Elisângela fez um comentário lá, o irmão Cláudio, né, que não faz parte do nosso grupo, mas eu coloquei no grupo de oração, ele também orou, né, e, enfim, os irmãos oraram. Me perdoe, mas eu esqueci mesmo. Né, não tem problema, não, amém. Tem problema, não. Tranquilo. Né, mas hoje eu lembrei, agradecer a irmã Zilete, que ela lembrou de mim. Foi. Mas hoje a gente vai orar, né, sobre essa causa, né? Então a irmã Eliane, né, inicia, né, e a irmã Cris ou a pastora Elisângela? Irmã Cris. Irmã Cris. E a pastora Elisângela em Petra, como é que é o nome? Petra. Em Petra, bênção apostólica. Isso, a bênção apostólica. Glória a Deus. Irmã Eliane, deixa eu dar uma olhada lá no grupo. Hoje não vou esquecer, não. Pode começar? Deixa eu olhar o pedido, irmão. Se não me engano, acho que é. Aqui, é a irmã Eliane que colocou. Peço aos irmãos que puderem que olhem no momento que vai iniciar a audiência. Bom, ela se refere à audiência que foi transferida, né? Então, nesse caso, nós vamos orar para a próxima audiência que a irmã Eliane vai participar como testemunha. Né? E só tem esse pedido. Sim, só tem esse pedido. No grupo Pastor Aragão, não tem pedido de oração. Não tem pedido de oração. Só tem o pedido da irmã Eliane, né? 23 minutos. Irmãos, irmãs, vamos fazer o seguinte, não, acho que vai dar sim. 23, 24. Aí eu tenho medo né, de por acaso não dar o tempo suficiente. As irmãs se incomodam de gerar outro link? Pode ser? Pode ser? Pode ser. Tá bom.
Paz, irmã. Paz, Cris. Amém. Pastora Elisângela, qual pedido de oração que a pastora quer fazer? Pelo meu esposo, pelo meu filho, pela minha vida e pelos meus familiares. Amém? A irmã Eliane. Também, todos da minha casa e da minha família. Saúde da minha mãe e por essa audiência para o Senhor da vida. E o meu trabalho também, Deus continuar abençoando. E a sua visão, né? Oi? A sua visão, sua vista, né? Problema sua vista. Também, bem lembrado. E os seus irmãos ainda não... Né? Uma versão dos meus irmãos. O irmão está lembrando mais que eu. Isso mesmo. Tá certo, irmão. Não posso esquecer, não. Tá certo. A irmã Cris. Pelos meus familiares, pelos meus filhos, em especial o José, amém, pelos meus pequenos e pela minha casa, amém. Obrigado. Eu peço oração, né, pela saúde da minha mãe, né, pelo meu irmão, da esposa dele, por mim, pela minha esposa, né, pela situação de agora um inquilino, né, porque o outro, a honra e glória a Deus já resolveu, mas falta o outro, né, e eu creio que a obra será completa. E peço oração para os irmãos dos dois grupos, né, grupo essas bíblicas, os irmãos amigo do pastor Aragão, né? O pastor Aragão pede oração para o Udney, lamentavelmente o Celso, o senhor recolheu, né? E para a mocinha que tem depressão, e para o genro do pastor Aragão, vamos orar por eles, né? Peço oração para o pastor Aragão, pela esposa, peço oração pela situação do nosso país, para o nosso presidente, né? Que Deus tenha misericórdia nessa nação, né? Peço oração para o pessoal da área da saúde, né? Peço oração para o Mateus, né, o meu primo, né? Que Deus mude a situação a qual ele está passando. E são esses pedidos, irmãos, né? Não vi outra, é só esse pedido mesmo. Amém? A irmã Eliane inicia, né? Depois a irmã Cris e a pastora, né, finaliza, né? Amém? Fique à vontade, irmã Eliane. Senhor, nós clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus tem poder. Senhor, aqui reunidos em seu nome, e sabemos que o Senhor está no nosso meio, que a sua palavra diz que onde tem duas ou três pessoas reunidas em seu nome, o Senhor estaria ali. Nós somos mais do que isso, Senhor. Nós somos a igreja aqui reunida em seu nome. Sabemos que o Senhor está aqui no nosso meio, e a sua palavra também diz que o que ligares na terra será ligado no céu, como a sua palavra também diz que se dois concordarem acerca de alguma coisa, isso seria sucedido. Nós estamos aqui, nós estudamos acerca do que vai ser pedido, nós sabemos que o Senhor está no nosso meio, conforme a sua palavra garante. Então, Senhor, nós já te agradecemos desde já pela vitória, por cada pedido que vai ser feito aqui nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço por essa pessoa que
porventura vai assistir esse vídeo, que o Senhor abençoe também, porque essa pessoa que está assistindo esse vídeo, ela está ligada em nossa oração, e que o Senhor venha atender a necessidade de aqueles que estiverem assistindo o vídeo, Senhor. Abençoe nas necessidades dessa pessoa, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, também te peço pela irmã Zilete, que o Senhor esteja dando saúde para a irmã Zilete, visitando a irmã Zilete do alto da cabeça à planta dos pés, em nome de Jesus. E assim como nós oramos e dissemos que eu não iria dar testemunho sobre o também nós pedimos, Senhor, que a irmã Zilete ainda possa ser muito também da cura, Senhor. Senhor, o Senhor é um Deus de maravilha, o Senhor é um Deus de poder. Venha curar esse problema nos pés, Zilete, esse problema no calcanhar, Senhor, esporão, que o Senhor venha dar vitória, tirar toda dor, em nome de Jesus, Senhor. Está nas suas mãos e nós te pedimos e te agradecemos desde já pela vitória, Senhor. Cura a irmã Zilete, em nome de Jesus. Senhor, também te peço pela vida do irmão Bruno, que o Senhor continue no irmão Bruno em todas as áreas da vida dele. Senhor, que esse inquilino que já acertou com ele, nós te agradecemos em nome de Jesus por essa vitória e que se alguma continuidade a respeito desse inquilino, que o Senhor continue dando bênçãos em nome de Jesus. Senhor, e que o outro inquilino que ainda falta, que o Senhor venha tocar nele, que o Senhor venha dar toda prosperidade, tudo que for necessário, Senhor, para que esse inquilino cumpra com o irmão Bruno o que for necessário, Senhor. Toque nesse outro inquilino, visite ele agora, Senhor. E o irmão Bruno dá testemunho também desse outro inquilino, para a honra e glória do seu nome, em nome de Jesus. Também te peço pela esposa do irmão Bruno, que o Senhor visite, proteja, livre de todo mal, Senhor, em nome de Jesus. Também te peço pelo irmão do irmão Bruno, que eu continue abençoando o trabalho dele e as viagens que ele faz, livrando de todo mal, em Jesus, cuidando da casa dele, coloque seus anjos lá no lar do irmão Bruno, em nome de Jesus, os filhos da esposa, que o Senhor esteja abençoando, livrando de todo mal, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, também te peço pelos profissionais da saúde, que o Senhor venha visitar esse povo, Senhor, livrar de todo mal, para que eles possam continuar de frente, mesmo em outros trabalhos, porque eles são linha de frente da saúde, que o Senhor esteja livrando de todo mal, Senhor, principalmente agora, nesse momento, nessa pandemia, que o Senhor livre esses profissionais do mal, guarde, proteja, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, também te peço pelo pastor Aragão, com a esposa dele, que o Senhor esteja dando saúde para o pastor Aragão, para a esposa e toda a família, que o Senhor esteja, o Rudney, Senhor, as necessidades, aquilo que o pastor Aragão pede por ele, que o Senhor esteja abençoando, em nome de Jesus, como também a moça com depressão, em nome de Jesus, o Senhor quis levar aos céus todas as coisas, e que o Senhor venha curar essa moça que tem problema de depressão, Senhor, em nome de Jesus, como também o genro do pastor Aragão, Senhor, cura ele dessa epilepsia, dessa enfermidade, em nome de Jesus, Senhor. Senhor, também te peço por cada membro do Mensagens Bíblicas, visite cada membro, Senhor, os que estão, como também os que não estão, mas fazem parte, Senhor. Visite com seus familiares, que o Senhor dê livramento de todo mal, em nome de Jesus. Também os membros do grupo Amigos do Pastor Aragão, que o Senhor visite cada membro também e dê a vitória, Senhor, em nome de Jesus. Esteja abençoando, Senhor, cada vida, para a honra e glória do seu nome, em nome de Jesus. Senhor, também te peço pela nossa nação, que o Senhor venha, o Senhor, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que a verdade prevaleça nesse país, que a justiça feita, Senhor, justiça e verdade, que o Senhor venha tocar no coração de cada membro da sua igreja, que for necessário, Senhor, que o arrependimento, o verdadeiro arrependimento,
para que o Senhor venha abençoar essa nação, Senhor, que cada um de nós venha fazer uma reflexão, cada membro da sua igreja, para que haja bênção sobre essa nação, Senhor, porque o Senhor tocou nessa noite que precisa haver um arrependimento, que cada um busque onde é que foi que erramos, para que venha a paz, né, sobre essa nação, porque o Senhor é o Deus do impossível, o Senhor tudo pode, e nós entregamos essa nação nas suas mãos, Senhor, para que o Senhor cuide do seu povo, agora nessa pandemia, nossa gente tão sofrida, Senhor, que o Senhor venha livrar o seu servo dessa enfermidade, em nome de Jesus. Senhor, agora os irmãos darão continuidade, devo ter esquecido oração aqui, algum pedido. Com relação à minha vida, eu te peço a cura dos meus olhos, como também a saúde da minha mãe, saúde de todos da minha casa e da minha família, e que o Senhor venha salvar também os meus irmãos que ainda não são convertidos, e te agradeço já, Senhor, por todas as vitórias, em nome de Jesus. Amém? A irmã Cris pode dar continuidade. Em nome de Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, eu venho agradecer por mais este momento com meus irmãos, Senhor. Te agradeço, Senhor, pela vida de cada um deles. Te peço, Jesus, pela vida da pastora, do pastor Júnior, do Lucas. Venha abençoá-lo, Jesus, supra todas as suas necessidades, Senhor. Vá de encontro ao pastor no seu trabalho, protege, acampa os anjos, Senhor. Entra no lar, Senhor, da pastora, acampa os anjos, abençoa ela, abençoa o Lucas, dá força, dá sabedoria, Jesus. Guarda, Senhor, esta família, Senhor, abençoa, protege, acampa os anjos, Senhor, em nome do teu filho eu te peço. Abençoa a vida, Jesus, da irmã Liliane, Jesus, seus familiares, venha proteger, venha curar seus olhos, Senhor, abençoe sua vida, Jesus, venha dar força, venha dar graça, venha fortalecê-la cada dia, Senhor. Também te peço pela vida do irmão Bruno, Senhor, pela sua mãezinha, venha curar, venha dar força, Jesus, passa o bálsamo, abençoa a vida de sua mãezinha, Jesus. Cura ela, Jesus, de todo mal, Senhor. Em nome do teu filho eu te peço, visita seus irmãos, seus familiares, Jesus, seus inquilinos, faz a tua vontade na vida deles, Senhor. Abençoa, Senhor, o casamento do irmão Bruno, abençoa a sua vida, Jesus. Em nome do teu filho eu te peço. Também te peço, Jesus, por todos do grupo Mensagem Bíblica, abençoa cada um, entra no lar com providência, venha curar, venha salvar, venha libertar de todo o mal, Jesus. Em nome do teu filho, eu também te peço, Jesus, aqueles, Jesus, que estão na linha de frente, meu Deus, venha curar, venha proteger e venha guardar seus familiares, Senhor. Meu Deus, tenha misericórdia, Jesus, daqueles que estão sofrendo nos hospitais, meu Deus, passa o bálsamo, Senhor, faça assim a tua vontade, Jesus, na vida daqueles que estão sofrendo, meu Deus, mas em nome do teu filho, Jesus, arranca, Jesus, esta dor, toda dor e todo o sofrimento daqueles que estão nos hospitais, Senhor. Também te peço, visita, Jesus, oh, Jesus, entra, Jesus, com providência na vida daqueles que estão, Jesus, usando drogas, bebida, Jesus, venha curar, Jesus, venha libertar desse mal, Senhor. Também te peço, entra nos presídios, Jesus, venha libertando, Jesus, aqueles que estão lá, meu Deus, tenha de misericórdia, e aqueles que já estão lá, Jesus, estão libertos, Jesus. Continua, Senhor, guardando, Jesus, de todo mal, Senhor, e acampa os anjos, Jesus. Em nome do teu filho, eu também te peço, Jesus, pela nossa nação, pelo presidente, Jesus, venha dar sabedoria, Jesus, para que eles cuidem de nossa nação.
tanto o presidente como todos os governantes do nosso país, Jesus. Tenha misericórdia do teu povo, abençoa cada um. Jesus, aqueles que estão, Jesus, que vão ouvir a tua palavra, que estão do outro lado, entra com providência, Jesus, no lado de cada um, Jesus, que vai ouvir a tua palavra, Senhor. Entra no lar, entra com cura, com libertação, abençoa cada um, Jesus. Também te peço, Jesus, pela vida do pastor Aragão, do seu casamento e pelos pedidos que foram feitos, Jesus. Abençoa, Jesus. Fortalece o pastor Aragão. E aquela moça, Senhor, venha curar, Jesus, da depressão. O irmão Rudley, Jesus, tenha de misericórdia, Jesus, venha curar. Também te peço, Jesus, todos aqueles, Jesus, que estão em depressão, com ansiedade, caia por terra, Jesus, quebra todas as correntes, Jesus. Tira, Jesus, todo o mal, arranca, Jesus, todo o mal, Jesus. E que eles sejam curados, Senhor. Em especial, também te peço, meu Deus, pelo meu filho, Jesus. Cura meu filho, meu Deus, em nome do teu filho eu te peço. Entra dentro do meu lar, Jesus, com cura. Entra dentro do meu lar, Jesus, trazendo paz no meu lar, Jesus, abençoando, me dando sabedoria para os meus filhos, Senhor. Abençoa meus pequenos, Benjamin, a Manu, Jesus, a Gisele. Protege o Júnior, meu Deus, dando sabedoria também para ele. Eu te agradeço. Jesus, que o Senhor, também te peço que o Senhor alcance meus familiares que estão em outras cidades, Jesus. Em nome do teu filho, eu te peço, Senhor, e te agradeço, meu Deus. Se eu esqueci de alguém, tenha de misericórdia, me perdoe, Senhor, em nome do teu filho. Mas o Senhor sabe, que o Senhor alcance aqueles que eu não falei o nome, Jesus, mas alcança, Senhor. Entra no lar, entra com cura, Jesus, com libertação, protege e acampa os anjos. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, meu Deus, em concordância, Senhor, com o coração dos meus irmãos, Pai, das minhas irmãs, Pai, nós abençoamos, Senhor, cada pedido de oração, cada um de nós, Pai, que participamos, Pai, cada um, Senhor, que vai ouvir essa mensagem, meu Deus, que receba cura, graça, poder de Deus e misericórdia. Pai, abençoa meu esposo, Senhor, trabalho, seus amigos de trabalho, seus familiares, abençoa meu filho, livre e guarda de todo mal, me fortalece, Pai, na tua presença. Eu te agradeço, meu Deus, pela vida dos meus irmãos, Senhor, por essa oportunidade, ó Pai, de poder ministrar a tua palavra, Senhor. Nós te louvamos, te bendizemos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Faça assim com as suas mãos, em forma de receber o amor de Deus Pai e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo estejam espalhadas com todos na face da terra, e esse povo santo, nesse santo lugar, diz amém. Amém. Deus abençoe, irmãos, Pai do Senhor Jesus. Irmã Eliane, quinta-feira pode ser? Que é quinta-feira? Sábado pode ser? Pode. Tá. Então tá bom. Glória a Deus. Os irmãos estão convidados, participar com a gente. Amém? Amanhã, né, e sábado. Amém? Amém. Boa noite, irmão. Muito obrigado. Boa noite. A paz, pastora. A paz, irmã Eliane. Bruno, irmã Juliana. A paz. Boa noite, pastor. Amém. A paz. Mamãe está desejando a paz para todos, tá? Amém. A paz, irmã Zilete. Deus abençoe. A paz, irmã Eliane, irmão Bruno, irmã Cris. Um beijo, a paz a todos. A paz.